Bom, vamos lá. Quando a gente fala em planilha, qual é a primeira imagem que vem à mente? Aposto que é aquela tela cheia de linhas e colunas estáticas, né? Pois é, essa imagem está com os dias contados. O que vamos explorar aqui é como essa ferramenta, tão comum no nosso dia a dia, está se transformando, deixando de ser um arquivo morto de dados para se tornar um verdadeiro parceiro de análise. E essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, o passado. Colunas travadas, a dor de cabeça que era criar fórmulas na mão e o pior, o perigo de tomar decisões com base no puro achismo. Agora, olha para o outro lado, para o futuro. Uma central de inteligência viva, automação que nos devolve tempo e o mais importante de tudo, decisões baseadas em evidências concretas. A diferença é brutal. Então é isso. Podemos decretar oficialmente o fim da era da planilha estática, aquela que dava um trabalhão manual. Estamos entrando num novo jeito de lidar com dados, onde a ferramenta finalmente trabalha para a gente e não o contrário. E o coração dessa mudança toda é esse conceito aqui, a Central de Inteligência Viva. E olha, isso não é só um nome bonito para um novo recurso, é uma mudança de paradigma. É sobre juntar análise de dados e automação dentro do próprio Google Sheets para gerar resultados que crescem de forma exponencial. E quem é o motor por trás dessa revolução? É o Gemini. Pense nele como o cérebro que transforma aquela planilha comum numa ferramenta inteligente, proativa, pronta para conversar e trabalhar junto com a gente. E o melhor de tudo é que, para começar, é ridiculamente simples. Sério, não tem que instalar nada complicado. É basicamente achar o botão do Gemini, que costuma ficar ali do lado do menu Ajuda, clicar e pronto. É só começar a perguntar como se estivesse conversando. O acesso a esse poder todo é praticamente instantâneo. E depois de ativar, um universo novo se abre. Dá para pedir análises de dados na hora, pedir para a IA criar o melhor gráfico possível para visualizar uma informação, descrever uma fórmula com palavras e deixar ela escrever o código, e até organizar dados super complexos em tabelas dinâmicas com um único comando. Certo, vamos ver o primeiro grande benefício na prática. A ideia aqui é simples, tomar decisões melhores, mais rápidas e o principal com base nos dados de verdade e não só na intuição. E o ponto-chave é exatamente este: acabar com as suposições. Em vez de ficar olhando para aquela montanha de números tentando adivinhar o que está acontecendo, a ferramenta faz o trabalho sujo por nós. Ela revela o que os dados estão realmente gritando. Essa frase da fonte original é perfeita. O poder está exatamente aí, em achar padrões e coisas estranhas, as anomalias, que a gente, a olho nu, simplesmente não veria. E isso permite que as ações sejam baseadas na verdade operacional, ou seja, no que de fato está acontecendo, e não no que a gente acha que está acontecendo. Agora vamos para o segundo pilar, a automação. E aqui a gente está falando de recuperar nosso tempo, de destravar um nível de eficiência que parecia impossível simplesmente eliminando aquelas tarefas repetitivas que comem o nosso dia. Olha, quem já trabalhou com planilha sabe a dor que é passar horas e horas limpando dados, organizando tudo, só para depois começar a analisar. O que a automação promete é justamente isso, uma redução radical desse trabalho manual, que é, vamos combinar, bem chato. Dá uma olhada nesse comando. Está escrito em português claro, direto ao ponto. É uma lógica de negócio simples, checar duas condições para dar um resultado. Antigamente, para fazer isso, a gente precisava saber a sintaxe exata da fórmula, lembrar um dia o ponto e vírgula, as aspas. E aqui está a mágica. Com base naquele pedido simples, em linguagem natural, o Gemini gera na hora a fórmula exata, complexa, que faz o trabalho. Isso, na prática, democratiza o acesso às funções avançadas. Qualquer pessoa agora pode criar lógicas super sofisticadas sem ser um expert em fórmulas. E qual é o grande benefício de toda essa automação no final das contas? É liberar o nosso tempo e a nossa energia mental para a gente focar no que realmente importa, interpretar os dados, entender o contexto por trás deles e humanizar as conclusões. A máquina faz o cálculo, o ser humano faz a análise estratégica. Vamos para o terceiro benefício, que para mim é um dos mais incríveis. Estamos falando de analisar dados que não são números, como textos, feedbacks, comentários, algo que tradicionalmente era quase impossível de fazer em grande escala. Imagina só ter centenas, talvez milhares de comentários de clientes. Ler um por um seria um trabalho de louco. Agora, com um comando assim, é possível pedir para a IA simplesmente ler tudo e classificar cada comentário automaticamente pelo sentimento, pelo tom da mensagem. E o resultado pode ser visualizado assim, de forma clara e imediata.
Esse gráfico, por exemplo, mostra na hora a distribuição dos sentimentos. A gente vê de cara a proporção de comentários positivos, de sugestões, de críticas. De repente, uma parede de texto vira um insight quantificável que a gente pode usar para tomar uma ação. O valor disso é gigantesco. Permite que a gente entenda a voz do cliente de um jeito estruturado, identifique rapidinho os pontos fortes e o que precisa melhorar, e ainda consiga medir o impacto das nossas ações ao longo do tempo. E com isso, a gente chega na grande conclusão que amarra todos esses benefícios num tema central super poderoso: trabalhar de forma mais inteligente. E essa frase aqui diz tudo. A busca pela alta performance não é sobre passar mais horas na frente da planilha fazendo o trabalho manual. O segredo é usar a inteligência da ferramenta para potencializar nossa própria inteligência. E isso nos deixa com uma última reflexão. Com uma ferramenta que responde perguntas, analisa dados e automatiza tarefas, a planilha deixa de ser um documento passivo. Ela se torna uma parceira de análise. A questão não é mais o que eu consigo fazer com a planilha. A questão agora é o que eu deveria perguntar para ela. Então fica a pergunta no ar. Qual vai ser a primeira coisa que você vai perguntar para a sua planilha?